Então, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tecnologia Mecânica. Esse é um exemplo do livro Soldagem, Fundamentos de Tecnologia, do Modenese, Bracarense e Marx. E vamos lá acompanhar o exemplo. Suponha-se que a junta de ângulo da figura com um filete de 6,4 milímetros será soldada por dois processos diferentes, eletrodo revestido e arco submerso. Em seguida será calculado o custo aproximado da solda feita pelos dois processos, considerando apenas os custos da mão de obra, custo do metal depositado e custo da energia elétrica. Será tomado como comprimento total da solda 100 centímetros e a razão de consumo de fluxo igual a 1. Nessa tabela nós temos as características, né? Tamanho da solda, área da solda, velocidade, corrente, tensão, diâmetro do eletrodo, a classe, número de passos, eficiência de deposição e eficiência do equipamento. E aqui nós temos os processos, eletrodo revestido e arco submerso. A figura que foi citada no texto é essa aqui. É uma solda de filete, que vai ter os lados, a altura da solda, né, de 6,4. Então, aqui nessa outra tabela são os valores aproximados dos custos. Item, o custo da mão de obra por hora, o custo do eletrodo por quilo, o custo do arame, no caso do arco submerso, o custo do fluxo para o arco submerso e o custo da energia elétrica. Então, vamos começar calculando o custo da mão de obra. A primeira coisa que fazemos é definir o fator de ocupação. O exemplo ele já me dá esse fator de ocupação para o eletrodo revestido 0,4 e para o arco submerso 0,9. Esse fator de ocupação ele vai me permitir calcular o tempo de soldagem. Por quê? Já que eu tenho a velocidade, que ele dá para os dois processos, né? Eletrodo revestido e arco submerso, e eu tenho o comprimento da solda, então eu posso calcular o tempo do arco aberto. Então vai ser o espaço dividido pela velocidade, que vai me dar 4 minutos para eletrodo revestido e 1,67 minutos arco submerso. Então vou pegar esse valor e transformar em hora e dividir pelo fator de ocupação. Então vou ter o tempo de soldagem de 0,17 horas para o eletrodo revestido e 0,031 horas para o arco submerso. A partir daí eu vou calcular o custo da mão de obra, que é definido pela fórmula custo unitário, reais por hora, vezes o tempo de soldagem em horas. Eu vou ter o valor aqui para o custo da mão de obra para o eletrodo revestido de 4,25 reais e para o arco submerso de 0,78. Vamos guardar esses valores agora. O segundo cálculo é o do custo dos consumíveis. Primeiro vamos colocar aqui em cima, segundo aquela tabela que vimos na explicação lá dos custos consumíveis, a eficiência dos processos. Primeiro, a eficiência do processo com eletrodo revestido era 60%, e a eficiência do processo com arco submerso 95%. Esse RMF a gente vai fixar ele como 1, que é o intermediário ali. E para o cálculo dos custos dos consumíveis, a gente tem essa fórmula aqui embaixo, que é o custo do metal de adição, mais o custo do fluxo, mais o custo do gás de proteção. Para calcular o custo do metal de adição, primeira coisa tem que calcular o custo do metal depositado. O custo do metal depositado. E para calcular esse custo, precisa da massa do metal depositado vezes o custo dos consumíveis. Então, a massa do metal depositado vai ser a área da junta vezes o comprimento da solda vezes a densidade do material. Então, a área da junta é um triângulo, né? Base vezes a altura dividido por 2 vezes o comprimento da junta o comprimento da solda em centímetros e a massa específica, que vai dar 0,16 kg de solda. Então, fazendo isso, para me ter o real valor do custo
do metal de adição, eu vou pegar o custo do metal depositado e dividir pela eficiência de deposição, que é aquele valor que a gente viu aqui em cima, que é baseado em cada processo. Então, o cálculo do custo para cada processo com eletrodo revestido vai ficar dessa fórmula. Dessa forma, vai ser a massa do metal depositado vezes o custo dos consumíveis dividido pela eficiência de deposição. E vai me dar esse valor aqui de 1,33. O custo com arco submerso vai ser conforme essa fórmula aqui, ó. Só que no arco submerso, além do metal de adição, a gente tem o custo do fluxo. O custo do arame é R$ 4,00 e o custo do fluxo é R$ 3,00. Então, eu vou calcular da mesma fórmula, a massa do metal depositado vezes o custo consumível, que aqui no caso é arame, dividido pela eficiência de deposição, mais 0,16 vezes o custo do fluxo, dividido pelo metal, pela eficiência de deposição. Isso vai me dar um valor de R$ 1,18. O próximo aqui é o custo da energia elétrica. O custo da energia elétrica é o preço da energia elétrica, reais por quilowatt-hora, vezes a potência elétrica de saída, vezes o tempo em hora, dividido pela eficiência elétrica do equipamento, vezes 1000. Então, calculando dessa fórmula, pegando os dados que a gente tem lá na outra tabela, vai ser 0,19, que é o preço da energia elétrica, vezes a potência elétrica de saída, que é a corrente, vezes a tensão, vezes o tempo de soldagem. Só que nesse caso a gente vai pegar o tempo somente com o arco aberto. Não é preciso calcular o tempo de soldagem baseado no fator de ocupação do soldador. Esse tempo aqui que vai ser utilizado vai ser o tempo do arco aberto, o primeiro tempo que a gente calculou, dividido pela eficiência elétrica a eficiência do equipamento, que vai me dar um valor de 0,13 reais. E o custo com arco submerso, 0,19 vezes a 500 amperes vezes a tensão dividido vezes 0,028 dividido por 0,80 vezes 1000. Esse 1000 é o fator de conversão quilowatt. O custo de energia elétrica para arco submerso vai ser 0,10 centavos, 0,10 reais. Então, calculando o custo total desse processo, para fazer essa solda com 100 centímetros de comprimento, para o eletrodo vai ficar o custo da mão de obra mais o custo dos consumíveis da energia elétrica. Os outros fatores foram desconsiderados porque eles contam apenas como uma aproximação mais correta do real. Mas aqui a gente já consegue ter uma boa observação de quanto vai estar custando o processo. Então, custa a mão de obra 4,25 mais 1,33 mais 0,13. Então, o que a gente percebe aqui? Fazendo uma inferência do custo do eletrodo revestido e o com arco submerso. Então, a gente percebe que os processos semiautomáticos ou mecanizados de soldagem, como arco submerso, MIG, arame tubular, eles tendem a produzir soldas de menor custos que esses processos manuais, como eletrodo revestido. Isso é devido principalmente à sua maior produtividade, porque eles permitem maiores velocidades de soldagem e taxas de deposição, reduzindo consideravelmente o tempo de operação. Mas nesse caso não foi levado em conta que o investimento inicial para ter um processo com arco submerso é muito maior do que eu vou ter com um eletrodo revestido. Então, em determinados casos, se a obra não for muito grande, eu posso estar usando processo com eletrodo revestido. Agora, se for uma obra de grande porte, que vai me necessitar de uma alta produtividade, eu posso estar utilizando o processo com arco submerso, mas eu tenho que ter noção de que eu vou estar fazendo um alto investimento para estar produzindo com arco submerso. Então é isso.
A gente finaliza aqui essa série de vídeos. Comentem, se inscrevam.